Salve Maria Santíssima. Bom, pessoal, nessa última semana, nós meditamos, então, o conhecimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vez, que nós estamos aí nos entregando totalmente a Jesus pelas mãos de Maria, primeiro a gente fez o caminho aí de conhecer, desapegar do mundo, conhecermos, cada um de nós, conhecer o nosso interior, depois conhecer a Santíssima Virgem e agora então conhecer a quem realmente, a gente vai se entregar. E por que nós vamos se entregar? Porque a gente só ama aquele que a gente conhece. Então, quando a gente fala, consagração a Nossa Senhora, eu sempre reforço aqui, é uma consagração a Jesus pelas mãos de Maria, A finalidade dela é sempre nos conduzir ao seu Filho. Ele é o centro de tudo, ele deve ser o centro de tudo, o centro da nossa vida, E aí, então, só fazendo ali uma revisão de tudo que a gente viu essa semana, Deus criou o homem para que tivesse uma plena comunhão com ele. A Trindade é uma comunhão perfeita de amor. O Pai é o Deus Todo-Poderoso, é a fonte de todo ser. O Filho é também Deus, mas ele é a sabedoria eterna do Pai. E Cristo é a imagem do Deus invisível. E o Espírito Santo também é Deus, ele é a força, que santifica, a força santificadora que age sobre todas as coisas, vivificando, trazendo vida, Então, o Espírito Santo é aquele fogo vivo, que vai nos acender ali e que vai nos reviver. Jesus, então, é o Deus eterno, que se fez homem, e somente Cristo poderia imolar-se na cruz pela salvação, porque ele é muito mais do que um profeta. Ele é inseparavelmente o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. E a ressurreição, ela é a prova dessa divindade. E essa ressurreição, ela torna-se, portanto, então, a razão, central de toda a nossa esperança cristã. Se a gente não acreditar na ressurreição, nada feito, Ela deve ser, a razão da nossa fé, da nossa esperança. E Jesus Cristo, ele é o rosto da misericórdia do Pai. O Santo Sudário, de Turim, mostra ali o rosto, a figura ali de Jesus, a figura da misericórdia. E a nossa vida, ela deve revelar a face de Cristo. A alegria do cristão deve ser contemplar a Deus, devemos refletir a quem servimos. Olha, gente, quão importante essa frase. Devemos refletir a quem servimos. A quem a gente serve? Nós servimos ao nosso verdadeiro Deus, Onipotente, o Deus Todo-Poderoso. E Ele é misericórdia. Então, nós devemos refletir misericórdia, caridade, para que a gente, de fato, se assemelhe, a esse Deus tão misericordioso que nos criou. E a misericórdia dele é tão grande que ele criou, instituiu aí a Santíssima Eucaristia, e o sacerdócio, para que nós pudéssemos, ter a presença viva dele aqui. Nós temos a presença viva dele na Sagrada Eucaristia, que é o maior tesouro da nossa vida, o maior tesouro que ele nos deixou. Receber a Eucaristia na comunhão traz como fruto principal a união íntima com Cristo Jesus. Então, a verdadeira comunhão, a comunhão feita ali de coração aberto, realmente adorando, e entendendo aquilo que a gente está recebendo, vai nos trazer uma união íntima com nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente pode resumir aqui que a Eucaristia, ela é o céu aqui na terra. Naquele momento que a gente recebe Jesus Eucarístico ali, nós temos um pedacinho do céu aqui na terra. Todos os anjos estão ali adorando ao nosso redor, adorando aquele Jesus que está em nós. Não nós em ele, mas ele em nós. E ainda falando sobre essa misericórdia de Deus,
Ele nunca nos abandona, mesmo quando nós somos infiéis. Ele está ali presente na nossa vida. E os sinais de Deus, eles só podem ser compreendidos pelos pequeninos, somente os humildes, né? Aqueles que são totalmente humildes de coração, que podem enxergar o agir de Deus nas coisas mais desprezíveis, porque Deus se faz misericórdia, né? E nos dá sinais o tempo todo, mas somente vai enxergar os humildes de coração, porque muitas vezes a gente fica esperando, né? Algo muito grande, como se fosse um evento, né? E Deus age na humildade. Então é nas pequenas coisas que Ele se faz presença e dá o seu sinal para nós. E nos consagrarmos à Santíssima Virgem Maria, vai ser uma grande arma, né? É uma grande arma contra todas as armadilhas de Satanás e dos demônios, e de seus demônios. E essa consagração vai fazer que a gente se assemelhe mais a Jesus, tenha esse coração mais humilde, mais aberto para entender os sinais que Ele nos dá a toda hora. E diante de tanto amor, o coração humano precisa se render. Caso se feche para Deus, estará dando as costas para o seu bem supremo. Então nós precisamos nos render a esse amor, né, de Deus. Porque o amor, ele santifica a alma. E o que nos faz também unir a Cristo é meditar os sofrimentos de Cristo, né? E ver ali que ele de fato não se entregou totalmente, se entregou por amor, mas muito mais para conquistar o nosso amor, conquistar o nosso coração. A caridade de Cristo, né, essa compaixão, essa misericórdia, ela deve nos constranger e a gente deve buscar cada vez mais ser caridosa assim como Ele é. E finalizando aqui essa reflexão, eu peço que cada devoto da Santíssima Virgem possa morrer de amor por Jesus Cristo, como Ele morreu por cada um de nós.